Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa Centro Espírita Ildefonso Correia, ainda de forma virtual, né? Não podemos ainda estar todos presenciais, todos, né, Andrei, todos próximos um do outro, né? Estamos próximos digitalmente, né? Então, estamos numa noite fria, numa sexta-feira de 12 graus em Curitiba, uma noite tipo normal aqui, né, Andrei? Pra gente é normal aqui, né? Normal, não é frio ainda. Mas uma noite que já vale a pena uma sopinha aí de janta, né? Uma sopa assistindo a palestra do Andrei. Andrei, boa noite. Boa noite, Evanderson. Boa noite, queridos amigos, amigas que estão aqui já conosco, cuidando da recepção desta noite de palestra, aqui nesse ambiente online da nossa Casa Espírita, nesse novo lugar que nós descobrimos para nos encontrar, né? Todas as noites, e todas as sextas, todos os sábados, sejam todos bem-vindos mais uma vez, é uma alegria estar aqui. Um abraço a todos que nos recepcionam sempre com tanto carinho aqui. É verdade. Nossa equipe também, né, Andrei, de sexta-feira, que sempre tá aí animada, sempre dando boa noite para todo mundo, né? É verdade, já vi lá a Angelina, foi a primeira a chegar, né? A Angelina é candidata a ser da equipe de recepção aí, Angelina, viu? Boa. Já vi o pessoal de olho em você. A Norma, a minha mãe, Malu, sempre está por aí. Nossa Rosita também está aí. Também, né? é verdade. Vi gente de longe, né? Lá de Recife, que pelo menos que eu não conhecia, a Edinalda de Recife, nomes também novos ali, a Kilma, Ornélia. Vi alguém do Uruguai, se eu não me engano, que está aí com a gente também. Que coisa boa, sejam todos bem-vindos. É muito legal, né, Andrei, ver essa nossa casa crescendo, né? Crescendo, indo ao mundo afora aí, né? Muito legal. Então, antes de passar a palavra para o Andrei, deixa eu apresentá-lo, né? O nosso Andrei Sequeleiro, ele é vinculado ao Centro Espírita Ildefonso Correia, ele exerce a atividade de coordenador de grupo de estudos, palestrante, diretor artístico do coral e conselheiro do Centro Espírita Ildefonso Correia. Junto à Federação Espírita do Paraná, ele é diretor do setor de artes, faz parte da equipe do programa do Momento Espírita, como redator e compositor de trilhas, e é diretor do Momento Espírita Filmes. Como músico, ele já lançou 24 CDs. Como escritor, já apresentou 2 livros e agora em agosto lançará seu terceiro, O Essencial e o Invisível, um livro de poemas. Hoje, nossa palestra é do ciclo, né, na verdade, de palestras do Andrei, Potências da Alma, e hoje a palestra, o tema é a consciência. Então, antes de passar a palavra para o Andrei, vamos nos unir em orações. Em oração, né? Querido amigo Jesus, nosso mestre, modelo e guia, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais essa semana que passamos. Agradecemos, Senhor, pela nossa saúde. Agradecemos por tudo que o Senhor faz para nós. E também pedimos, Senhor, por aqueles que estão sofrendo, independente de seja algo físico, espiritual, psicológico, que o Senhor possa estender a sua mão e abraçá-los, para que possa acalmar seus corações. Pedimos, Senhor, também pelo Andrei, possa iluminá-lo nessa noite, que as suas palavras possam nos somar. E fica conosco, Senhor, nos guiando e nos protegendo, hoje e sempre. Que assim seja. Andrei, a palavra é sua. Obrigado, Evanderson. Vamos lá, então, queridos amigos. Temos hoje bastante trabalho, bastante estudo, mais um tema fascinante dentro da proposta que nós trazemos aqui para aqueles que eventualmente estejam chegando hoje. Este é o segundo tema de 6 que nós vamos fazer, 3 no primeiro momento e mais 3 no segundo momento, que nós chamamos de potências da alma, homenageando, fazendo referência à segunda parte da obra
a fabulosa obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A segunda parte dessa obra, ele trabalha as potências da alma, e nós separamos didaticamente ali as 6 potências. Trabalhamos já a primeira, que não está lá em primeiro lugar por acaso, que é o motor, a alavanca, a vontade, a chefe do gabinete, como a gente viu lá na primeira palestra. E hoje nós vamos trabalhar a segunda, que também é fascinante. Confesso a vocês que fiquei bastante intrigado, fiquei bastante impressionado com o que a doutrina nos traz a respeito da consciência. Muito embora tenhamos várias interpretações da palavra consciência, vocês vão ver que a gente vai usar uma delas, porque mesmo na codificação, Kardec utiliza a palavra consciência em algumas concepções. Nós vamos estar usando numa delas, que é a que o autor, aqui no caso, Leon Denis, nos propõe, fazendo essa análise da potência da alma. Então, vou dividir a tela aqui com vocês, para que a gente possa acompanhar os nossos slides, lembrando que estamos aí, então, nas potências da alma, lembrando que potências são essas faculdades que todos nós temos, todos nós como espíritos imortais temos, e nós vamos perceber, ao final, o que Leon Denis quer nos mostrar, como a alma humana é fascinante, como a alma humana tem este poder de ser Deus, o Deus com D minúsculo, que o próprio Cristo nos mostrou, né? Sois deuses, e essa potencialidade do Deus está aqui demonstrada muito bem nessas potências da alma. Só para que a gente lembre, as 6 potências trazidas por Leon Denis na obra estão aí, né? E hoje nós estamos ali na segunda, consciência, temos um longo caminho ainda a percorrer, mas vamos juntos. Convido vocês a continuarem conosco, não desistirem. Prometo vocês me esforçar para tornar e ser um bom instrumento de passar, porque o tema é fascinante, é muito agradável, muito importante, vocês vão ver aqui no Consciência também, e prometo me esforçar para ser o melhor instrumento possível, porque as ideias e o mérito todos são destes autores fabulosos que nós temos à nossa disposição. Então, hoje nós temos aqui a consciência, a segunda potência da alma. Então, se a vontade era o motor, a alavanca, a consciência é o mapa, é a bússola. As palavras não são minhas, as palavras são de um outro jovem orador que admiro bastante, chamado Arthur Valadares, e achei muito bonito ele dizer isso, que a consciência como potência da alma é o mapa, é a bússola. E nós, então, vamos apresentá-la desta forma. E Leon Denis, quando apresenta a consciência, ele vai usar um subtema ao lado deste capítulo e vai falar sobre um sentido íntimo. Leon Denis vai nos propor um sentido além dos nossos 5 sentidos físicos, além do sensorium físico, que são sentidos que nós usamos para ter contato com o mundo físico. E ele vai mostrar a ligação da consciência com o desenvolvimento deste novo sentido íntimo, esse sentido da alma, um sentido para aperfeiçoar o nosso entendimento do caminho que nós temos a trilhar. Um sentido que é, ao mesmo tempo, também um sentinela que nos orienta, como falamos no começo,
um mapa. Se temos na vontade um motor que nos coloca adiante, que nos dá a força e o impulso para seguir e continuar, a consciência nos dá um mapa seguro. E vamos ver onde está esse mapa. Duas referências muito curiosas aqui que nós encontramos. Uma delas está na Revista Espírita e é assinada por um espírito que não se identifica, pelo menos com o nome, mas se identifica como sendo a filha do membro da Sociedade Espírita de Paris, que lia a mensagem. Ela diz assim: cada homem tem em si o que chamais uma voz interior. É o que o espírita chama de consciência, juiz severo, que preside a todas as ações da vossa vida. Quando o homem está só, escuta essa consciência e se pesa no seu justo valor, por vezes envergonha-se de si mesmo. Nesse momento reconhece Deus, mas a ignorância, conselheira fatal, o impele e lhe põe a máscara do orgulho. Então, quando a gente começa a falar sobre consciência, e vocês vão ver que nós não vamos tentar definir consciência, porque as definições são muitas. E se nós definíssemos, nós encarceraríamos algo que é assim tão grandioso, vasto, e tem muito de abstrato. Nós vamos dar noções para que cada um de nós melhore o seu entendimento sobre o que, em especial, Leon Denis fala de consciência como potência da alma. Então, uma voz interior, o espírita chama de consciência, juiz severo. A gente tem já um pouco dessas referências, porque quando a gente fala de consciência, muitos de nós lembramos, claro, da clássica questão 621 de O Livro dos Espíritos. Até se perguntássemos aqui a todos vocês o que é consciência, muitos responderiam: é o lugar onde está escrita a lei de Deus. Não estaria errada a resposta, mas não seria uma resposta à pergunta feita, porque estaríamos dizendo onde ela está, né? Ou o lugar onde ela está, mas não o que ela é. Ou o que está escrito nela, mas não o que ela é. Mas a gente lembra um pouquinho quando lembramos da questão 621, que a lei de Deus, a lei natural, a única e verdadeira para a felicidade do homem, está escrita na consciência. E a gente para por aí. A gente usa a palavra consciência para falar que a gente às vezes fica com a consciência pesada quando faz alguma coisa errada. Quando a gente diz que alguém tem que pôr a mão na consciência, né? A gente fala assim, né? Põe a mão na consciência para repensar algo que fez. A gente fala de consciência em paz, ou consciência tranquila quando cumprimos com os nossos deveres. E a nossa compreensão a respeito da consciência fica mais ou menos por aí. E nós vamos aqui tentar nos aprofundar um pouco mais. E esse espírito aqui em especial fala desta voz interior, que está lá, lhe dizendo, está lá como juiz severo, que preside todas as ações da vida, que reconhece Deus, mas que, de alguma forma, é calada por nós na maioria das vezes, nós vamos perceber. Porque nesse momento reconhece Deus, mas a ignorância conselheira fatal parece que fala mais alto, o impele o homem e lhe põe a máscara do orgulho. A máscara do orgulho é como se cegasse a consciência naquele momento, e impedisse que ela se manifestasse. E a segunda ideia para início de conversa nos traz Joana de Ângeles, que fala muito a respeito de consciência e de vários aspectos da consciência.
E aqui nós encontramos aquele que mais nos interessava para o trabalho de hoje, dizendo ela que somente a consciência favorece a perfeita identificação com a realidade das vidas sucessivas. Concepção-lei única a corresponder à grandeza da vida. Sem a consciência, a inteligência lógica e crê, mas não se submete. A emoção aceita, porém receia os impositivos do estatuto da evolução, no qual está o mecanismo reencarnacionista. Então, sem a consciência, a inteligência lógica acredita, mas não se submete. A emoção aceita, mas ela receia os impositivos dos estatutos da evolução, no qual está esse mecanismo da reencarnação. A consciência abre as comportas da inteligência e do sentimento para a natural aceitação das experiências sucessivas e inevitáveis que promovem a criatura. Então vejam que Joana está mostrando um papel, e começa a mostrar o papel importante da consciência, dela promover para a inteligência e o sentimento, áreas importantíssimas do nosso ser, para que ele aceite as experiências sucessivas e inevitáveis que nos promovem. É como se a consciência nos ajudasse a entender tudo o que acontece conosco, porque ela nos coloca em contato com a nossa essência, ela nos coloca em contato com as leis divinas. E só compreendendo a nossa essência, as leis divinas, nós aceitaremos melhor as experiências sucessivas, as propostas de evolução, o que acontece conosco, onde nós estamos inseridos, a forma com que reencarnamos dessa ou daquela vez, as pessoas que estão ao nosso redor, tudo que nos sucede, o que acontece no mundo, mostrando que a consciência e o contato com essa consciência abre as comportas, olha que interessante esse tema, abre as comportas da inteligência para a natural aceitação. Então, são algumas colocações aí de início para que a gente comece a entender a grandeza desta potência da alma. E aí, Leon Denis vai abordar a ideia da consciência como um sentido íntimo, como o desenvolvimento de um sentido além dos sentidos físicos. E aí nós vamos ter que nos aprofundar um pouquinho aqui para entender. É com os sentidos internos que o ser humano percebe os fatos e as verdades de ordem transcendental, mostrando que nós precisamos de sentidos internos, que não os 5 físicos, para perceber as verdades de ordem transcendental, de tudo aquilo que transcende a matéria. Os sentidos físicos enganam, apenas distinguem a aparência das coisas e nada seriam sem o sensorium, que agrupa, centraliza suas percepções e as transmite à alma. Esta alma registra tudo e tira o efeito útil. Abaixo, porém, desse sensório superficial, há outro mais profundo, que distingue as regras e as coisas do mundo metafísico, que é o mundo além da matéria. É esse sentido profundo, desconhecido, inutilizado para a maior parte dos homens, que certos experimentadores designaram pelo nome de consciência subliminal. Eu sei que essa linguagem aqui começa a ser um pouquinho difícil para a gente, algumas coisas, mas devagarinho a gente vai entendendo melhor. Porque ele está propondo aqui a necessidade do desenvolvimento de um sentido íntimo, de um sentido da alma, além dos sentidos físicos, para compreender melhor as questões do espírito, que com os sentidos físicos, simplesmente, nós não seríamos capazes de compreender muitas coisas. Então, é a ideia de um sexto sentido,
para que nós compreendamos essas questões transcendentais. E este sexto sentido é construído com a consciência, ou é a consciência. Existe em nós um princípio, uma razão mais profunda, que por meio da revelação interior nos inicia nas verdades e leis do mundo espiritual. Então, olha lá, um princípio, uma razão mais profunda, que por meio de uma revelação interior nos inicia nas verdades de um mundo além do nosso. William James fez ou faz a mesma afirmação nestes termos. O eu consciente faz um só com um eu maior, do qual lhe vem o resgate. Leon Denis cita bastante William James aqui e alguns outros pensadores, filósofos, estudiosos, para que a gente entenda melhor um pouco este eu profundo e este sentido íntimo. A consciência é, pois, como diria William James, o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. É como se fosse um núcleo duro, um núcleo rígido do ser. O centro da personalidade, permanente, indestrutível e que se mantém através das transformações do indivíduo. A consciência é não somente a faculdade de perceber, como um sentido, tem a capacidade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar. É una e indivisível. Então veja como a gente está ampliando o conceito e o entendimento sobre consciência, e não só mais aquele lugar onde estão escritas as leis divinas, que serve para que julgue as nossas ações diariamente. Assim como existe um organismo e um sensorium físicos que nos põe em relação com os seres e as coisas do plano material, assim também há um sentido espiritual por meio do qual certos homens penetram desde já no domínio da vida invisível. Então ele está dizendo que há um sensório, um sentido espiritual pelo qual certos homens que já têm desenvolvido esse sentido penetram nos domínios da vida invisível. Aí vocês vão começar a falar assim, mas espera aí, então ele está falando de mediunidade. Quase. Ou também, já vamos entender melhor. Assim que depois da morte cai o véu da carne, esse sentido tornar-se-á o centro único das nossas percepções. Claro, se você vai deixar de ter os sentidos físicos depois da morte, você só teria esse sentido espiritual. Mas ele está dizendo que, enquanto encarnados, nós podemos desenvolver esse sentido espiritual e usufruir dele, penetrando nos domínios da vida invisível. Então isso está com cara de mediunidade, Andrei. Está assim. Mas não é só isso. É na extensão e desenvolvimento crescente desse sentido espiritual que está a lei de nossa evolução psíquica, a renovação do ser, o segredo da sua iluminação interior e progressiva. Por ele, nos desapegamos do relativo e do ilusório, de todas as contingências materiais, para nos vincularmos cada vez mais ao imutável e absoluto. Então, desenvolvendo este sentido espiritual enquanto encarnados, tudo isso, a iluminação interior e progressiva, ele nos ensina a desapegar do relativo e do ilusório, porque entende que há algo maior do que o que está aqui no mundo dos sentidos, desapegar das contingências materiais para nos vincularmos cada vez mais ao imutável e o absoluto. E aqui ele termina nos dizendo como isso vai funcionar. Usando um exemplo, imagine uma superfície com uma superfície de água, né? Sob a superfície do eu, de baixo, superfície agitada pelos desejos, esperanças e temores,
e esse eu aí pode às vezes até ser trocado por ego, a superfície do ego, agitada pelos desejos, esperanças e temores, está debaixo disso um santuário que encerra a consciência integral. Calma, pacífica, serena, o princípio da sabedoria e da razão, de que a maior parte dos homens só tem conhecimento por surdas impulsões ou vagos reflexos entrevistos. Isso é, nós vivemos em cima da superfície, sempre ali, a maior parte do tempo, no plano deste ego, dos desejos, esperanças e temores, mas debaixo de tudo isso existe essa consciência integral, calma, pacífica, consciente da vida maior do ser, princípio da sabedoria e da razão, que a maior parte de nós só conhece e só vê de vez em quando. É como se a gente mergulhasse só de vez em quando, desse uma espiadinha nela, ou vagos reflexos entrevistos. Já vamos descobrir como a gente dá essas impulsões. E aí ele diz que todo o segredo da felicidade, da perfeição, está na identificação e na fusão em nós desses dois planos ou focos psíquicos. Vejam, a gente não precisa eliminar o ego, não precisa desprezar essa parte de cima, essa superfície, mas as duas coisas precisam se fundir, precisam trabalhar juntas e se relacionar melhor. Está na identificação e na fusão em nós desses dois planos ou focos psíquicos. A causa de todos os nossos males, de todas as nossas misérias morais, está na sua oposição. E daí a gente entende por quê. Na questão 621, ou melhor, na questão 614 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural, os espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus, a única e verdadeira para a felicidade do homem. Mais tarde a gente vai descobrir que esta lei está escrita na consciência. E o que esta lei indica? O que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Olha aí. A causa de todos os nossos males, de todas as nossas misérias morais, está na sua oposição, no nosso afastamento do nosso eu em relação à nossa consciência e, por consequência, do nosso eu em relação às leis morais, às leis de Deus e a toda esta consciência integral, calma, pacífica, e a falta de desenvolver este sentido íntimo que Leon Denis nos apresenta. E ele vai, então, mostrar o que ele entende por este sentido íntimo, e agora a gente vai poder perceber melhor por que a gente estava achando ali que aquilo tinha cara de mediunidade. Porque tem muito. Leon Denis vai, então, nos apresentar duas palavras, duas formas de desenvolver este sentido íntimo, de desenvolver a nossa consciência. E ele vai chamar de intuição e inspiração, usando nomenclatura que Kardec já havia utilizado, mas com algumas pequenas alterações didáticas para que possamos entender melhor a diferença entre uma e outra. Aqui está. A intuição não é, pois, na maioria das vezes, senão uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para nos transmitirem seus avisos, suas instruções. Opa, isso aí é mediunidade. Outras vezes será a revelação da consciência profunda à consciência normal. Isso não é mediunidade. No primeiro caso, pode ser considerada como inspiração. Eu pintei de cores diferentes aqui só para a gente não fazer a confusão e para a gente entender a diferença que Leon Denis nos traz entre intuição e inspiração. Na proposta dele aqui,
de desenvolver o sentido íntimo e desenvolver as duas, a intuição e a inspiração, é desenvolver a intuição, que é a revelação da consciência profunda à consciência normal, isso é, um sentido íntimo em que você tem contato com conteúdos anímicos, conteúdos do teu próprio espírito, já vamos descobrir de onde vêm esses conteúdos, mas você tem contato consigo mesmo, através de uma autoimersão, através do autoconhecimento, através da meditação, e de todas as formas possíveis. É um mergulho dentro daquela parte submersa. A intuição é essa revelação da consciência profunda à consciência normal. E a inspiração é a transmissão de avisos e instruções dos espíritos para nós. Que aí entra, sim, aquela mediunidade que Kardec nos traz, que todos temos. Não a mediunidade ostensiva, mas aquela mediunidade que todos temos. Isto é, estamos sempre sendo influenciados pelos espíritos o tempo todo. Mais do que nós imaginamos. Então, para que a gente diferencie quando a gente estiver falando de intuição e inspiração. Eu vou deixar mais fácil da gente entender ainda, então, para que a gente possa buscar entender e descobrir como cultivar em nós e desenvolver esse sentido íntimo, começando aqui pela intuição. Um filósofo muito importante chamado Voltaire, um filósofo francês, nos dá aqui uma ideia do que seria a consciência como intuição. Ele diz assim: não temos outra consciência além daquela que nos é inspirada pelo tempo, pelo exemplo, por nosso temperamento, por nossas reflexões. Então a intuição tem muito a ver com os nossos conteúdos íntimos, com o contato que você faz com você mesmo, com o seu ser, com você, espírito imortal, com os teus próprios conteúdos. E nós vamos perceber que nós não nascemos ontem, e esse ontem não foi nem há 20, 30, 40, 60, 70 anos atrás, e nem há 100, nem 200, nem 500 anos atrás, porque não estamos aqui, nenhum de nós, como espíritos ainda primitivos. Somos já espíritos antigos. Então há um conteúdo muito grande de experiência no ser ao longo do tempo. Então a intuição faz com que você desenvolva esse sentido de acessar tudo isso que você viveu, já sentiu, já experimentou e utilizar isso de forma inteligente. Vamos ver aqui melhor. Joana vai nos ensinar a entender um pouquinho melhor. A consciência conquistada favorece a penetração nas causas da vida mediante os processos de intuição, de dedução e de análise decorrente da experiência vivida dos fatores que constituem o universo. Então, olha só, a consciência no sentido de intuição. Penetração nas causas da vida, mediante os processos de intuição, de dedução, deduzir. Dedução é você chegar a novas conclusões a partir de informações que você já tem. Novas ideias a partir de ideias que você já tem. E de análise decorrente da experiência vívida dos fatores que constituem o universo. Nós temos muita experiência. E vou lhes dar alguns exemplos aqui de intuições que nós podemos ter e que poucas vezes nós utilizamos. Por que que muitos de nós trazemos com muita força a intuição da vida depois da vida? Por que que nós trazemos muito forte, muitos de nós trazemos forte a intuição de um mundo espiritual, de um mundo além deste mundo material? Ora,
por uma questão de memória do espírito. Se somos espíritos já milenares, quantas vezes já morremos, passamos um tempo na erraticidade e retornamos? Quantas experiências nós tivemos no mundo espiritual, por mais que nas primeiras encarnações isso fosse quase automatizado e passássemos pouco tempo no mundo espiritual, mas esse processo de deixar a carne, de encontrar pessoas que você já conhecia, de encontrar antepassados, de planejar o retorno com este ou aquele, isso tudo está dentro de nós. Está arraigado, está, de certa forma, registrado dentro de nós. E o desenvolvimento da intuição permite que você acesse isso e use disso. E isso vem como a gente chama de intuição. Isso vem como facilidades na vida, isso vem como formas de você entender certas coisas na vida de uma maneira mais tranquila. Então, naturalmente, quem traz essa intuição, que eu usei de exemplo agora, vai lidar mais facilmente com a ideia da morte, da sua, pelo menos, porque às vezes a morte dos amores tem a ver com apego, com outras questões. Mas em relação à sua morte, talvez lide e consiga lidar de uma maneira melhor, porque eu já morri tantas vezes. Eu já passei por esse processo tantas vezes. Um outro exemplo interessante, a intuição nos coloca em contato com o nosso planejamento reencarnatório, com as questões que nós planejamos, com aquilo que nós aceitamos, com as provas que nós traçamos junto com os amigos espirituais. E que às vezes chegamos aqui e estranhamos, recusamos, temos vontade de voltar atrás, mas o desenvolvimento desse sentido íntimo, dessa intuição, faz com que você lembre que foi você mesmo que escolheu. Quando você estava com uma mente um pouquinho mais ampliada, por quê? Aquele sentido íntimo estava mais desperto em você. E a intuição desenvolvida faz com que você volte a ter aquele mesmo estado de clareza que você teve quando, desperto no mundo espiritual, pôde compreender a tua situação como espírito e entender o que você precisava naquele momento. Entender o que tinha acontecido com você, o que você semeou e agora o que você iria colher. Então a intuição, o desenvolvimento da intuição nos coloca em contato com isso. Veja como ela é importante. Uma pergunta que às vezes, pelo menos a mim, sempre passou despercebida, porque está lá numa obra que não é tão utilizada assim por nós, que é o Espiritismo. Questão 127. Qual a origem do sentimento a que chamamos consciência? Vejam que Kardec usa a consciência como um sentimento. E olha lá como não é intuição. É uma recordação intuitiva do processo feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar. Resoluções que ele, muitas vezes, esquece como óbvio. Então ele está dizendo que o sentimento chamado consciência é uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências. Isso é, a consciência é o contato que eu tenho com o progresso que eu já fiz, com as resoluções que eu tomei antes de encarnar, que quando eu encarno eu posso esquecer, muitas vezes eu esqueço. Então desenvolver a intuição é fundamental para eu ter acesso a tudo isso, para que eu não continue aqui como se fosse a minha primeira vida, como se as coisas que estivessem acontecendo comigo estivessem assim, me pegando de surpresa, e por que, meu Deus, eu não estou preparado para isso, será que eu vou aguentar esse fardo? Questões que às vezes a gente faz, se a gente tivesse mais contato com a intuição, a gente não faria, porque a gente saberia que a gente, sim, é capaz, porque nós planejamos isso, estava no nosso plano, estava nas resoluções.
E daí muitas vezes a gente precisa da outra parte, que é da inspiração dos espíritos, ainda virem nos dizer, olha, tenha paciência, tenha calma, você precisa, veja bem, é o melhor para você, você escolheu isso, porque se não fosse isso ia ser algo bem pior, então vamos continuar sem reclamar, né, sem revolta. Daí os amigos espirituais têm que entrar em cena, que é a inspiração, que a gente já vai falar, para nos dar mais essa ajuda. Mas a intuição é fabulosa, porque é você tendo contato com esses conteúdos íntimos seus, com esses tesouros, com esse universo que a gente tem dentro de nós, de informações, de sentimentos, de vivências, que está tudo à nossa disposição. Sem falar na questão do conhecimento, né? Que a gente pode ter mais acesso quando a gente desenvolve a intuição. E por fim, Emmanuel, ainda nos ajudando a entender, nos fala assim, que o homem necessita das suas faculdades intuitivas, através de sucessivos exercícios da mente, a qual, por sua vez, deverá vibrar ao ritmo dos ideais generosos. E agora aqui ele vai nos ensinar como desenvolver a intuição, olha. Cada individualidade deve alargar o círculo das suas capacidades espirituais. Intuição é a capacidade espiritual. Porquanto poderá, como recompensa à sua perseverança e esforço, certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível sem o concurso de quaisquer intermediários. Então, por isso que eu falei aqui, que aquela hora eu brinquei e falei assim, que aquilo lá tinha cara de mediunidade, mas não era só mediunidade. Porque a intuição faz com que você tenha contato com essas sublimes verdades do mundo invisível, você acesse o mundo invisível sem necessidade de qualquer intermediário. Quando precisa do intermediário, aí entra a mediunidade em ação. Mas a intuição não há intermediário. É você em contato com os teus conteúdos íntimos, com as leis de Deus que estão em você, com a essência divina que está em você e com a assinatura do Criador que temos conosco. Então, desenvolver essa intuição é fundamental, para que a gente tenha acesso a essas sublimes verdades do mundo invisível. O que lhe faz, porém, altamente necessário, e agora aqui ele vai dizer como desenvolver a intuição, é o amor, o devotamento, a aspiração pura e a fé inabalável, concentrados nessa luz que o coração almeja fervorosamente. Esse estado espiritual aumentará o poder vibratório da mente. Para você ter mais intuição, você precisa aumentar o poder vibratório da mente. Como é que eu aumento o poder vibratório da mente? Ali. Amor, devotamento, aspiração pura, fé inabalável. Então, você desenvolvendo essa sensibilidade da alma através das virtudes, através da caridade, do devotamento, da fé inabalável, você aumenta o poder vibratório da mente e o homem terá, então, nascido para uma vida melhor. É óbvio que ia ser isso, né? Se a gente for pensar como desenvolver a intuição, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que aumentar em mim a minha própria luz. Eu tenho que, através do autoconhecimento, sempre, né? Me conhecer, descobrir as minhas potencialidades, mudar o que precisa mudar. Santo Agostinho, ao final do dia, passava uma revista e perguntava à minha consciência o que havia feito. Tá lá, na 919, ele fala que ele perguntava à consciência ao final do dia. Então, é a forma de você desenvolver essa intuição, é a forma de aumentar esse poder vibratório da mente. Então, vem tudo aquilo, né? Os conteúdos da mente, melhoramos as nossas companhias espirituais, melhoramos a nossa vibração como um todo, e você vibrando num plano diferente, você tem acesso a conteúdos dentro de você que você não tinha, e conteúdos fora de você que você não tinha, que aí entra a inspiração.
A assinatura aqui está Emmanuel. Emmanuel não é erro, não, porque é o Espírito Emmanuel da obra Emmanuel, tá? A noção do bem gravada no fundo das consciências é igualmente prova evidente da nossa origem espiritual. Lembrando que todos nós temos a noção do bem gravada no fundo das consciências. Então, desenvolver a intuição, desenvolver este sexto sentido, e esse sexto sentido, ele é parte intuição e é parte inspiração, é você ter acesso à noção do bem. E isso é prova evidente da nossa origem espiritual, nos fala nosso querido Leon Denis. E agora a outra parte, que talvez a gente conheça um pouco mais quando a gente fala de inspiração. Porque desenvolver a consciência, desenvolver o sentido íntimo, também tem esse aspecto da inspiração. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Olha lá. Espíritos protetores, voz da consciência. Então é como se fosse a voz da consciência externa. É o grilo falante do Carlo Collodi, mais ou menos isso, né? Que a gente lembra da história do Pinóquio, né? Do boneco de pau, e que recebe a oportunidade de ganhar movimentos primeiro, antes de se transformar no menino, ele ganha movimentos, e essa fada azul lhe dá como companhia um grilo falante, e que a gente aprendeu a conhecer nas historinhas como se fosse uma consciência, e ele faz esse papel. Só que é curioso, né? A gente ficou conhecendo o grilo falante da história da Disney, ele era bonitinho e tudo mais, e no original do Carlo Collodi ele não era tão bonitinho assim, ele era um grilo mesmo com a cara de uma pessoa, assim, não era tão bonitinho. E eles fizeram ele mais bonitinho. E como era Disney também, eles mudaram um pouco a história, né, do Pinóquio. E a história original do Carlo Collodi é um pouco mais dramática. E é curta a vida do grilo, porque o grilo começa a dar conselhos para o Pinóquio, mostrando como ele está agindo erroneamente, porque ele já tinha feito algumas coisas erradas ali, dado e trazido problemas para o seu papai Gepeto, né? E o grilo fala tanto, que ele atira um pedaço de pau no grilo, querendo acertar, né? Mas talvez se ele não quisesse matar, mas acaba matando. Então, na história original, o Pinóquio mata o grilo falante, ele mata a voz da consciência que a fada azul lhe deu de presente para ele acompanhar. Então, a vida dele é muito curta, né? E depois ele vai sofrer muito ao longo da história, lembrando, puxa vida, o grilo estava correto em me dizer isso, porque o grilo dá vários conselhos para ele. Mas é simbólico, né? Porque muitos de nós ainda, por vezes, atiramos esse pedaço de pau nas nossas vozes da nossa consciência, para que elas não nos incomodem tanto. Fechando esse parênteses, né? É mais ou menos isso que os espíritos amigos tentam nos fazer e nos ajudar com essa voz da consciência ressoando em nosso íntimo. São ideias que se misturam às nossas. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Então tem mais isso. Se não consegue dizer para a gente, vai dizer para quem está ao nosso lado. Então, às vezes, vem de um amigo o conselho, vem do pai, da mãe, do filho, do irmão, a gente sabe bem como isso funciona também. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes da sua vida e verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houvera escutado. Kardec em O Livro dos Espíritos, tá? Então, nesse aspecto da inspiração, os espíritos protetores funcionam como voz da consciência em muitos casos. Aqui, né, a clássica questão
de onde está escrita a lei de Deus, na consciência, mas o que eu queria frisar é a segunda parte dessa questão, quando Kardec pergunta, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, né, se está lá comigo, que necessidade havia de lhe ser revelada? Então, se eu posso ter acesso a essa consciência pela intuição, como a gente acabou de ver, se ela está comigo, está à minha disposição, por que ela precisava ser revelada? As leis de Deus precisavam ser reveladas, porque a gente vai estudar na doutrina espírita as revelações, né? Moisés com uma primeira revelação, Jesus com uma segunda revelação, o Espiritismo com uma terceira revelação. Por que tanta revelação de leis, se essas leis estão na nossa consciência? E olha lá a resposta dura para nós, né? Por que precisa revelar tantas vezes? Não é revelar, é lembrar. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Faz parte da bondade divina, né? Você esqueceu, então manda para ele lá mais um grilo falante, mata um grilo falante, manda um outro grilo para ele poder lembrar. Cada vez, né, a gente recebe uma ajuda dessa, alguém que está sempre, né, pessoas, amigos, espírito protetor, para nos lembrar e aparecer para nós como essa voz da consciência que se mistura aos nossos pensamentos, aí como a inspiração. A consciência atinge a plena conquista quando o ser amadurece no seu processo psicológico de evolução. Esse amadurecimento é o resultado de um contínuo esforço em favor do autoconhecimento. Então a gente sempre vai cair aí. Para desenvolver a consciência, a potência da alma, para desenvolver esse sentido íntimo, intuição, eu poder ter uma melhor intuição, eu poder desfrutar da inspiração, eu preciso do autoconhecimento e da coragem para enfrentar-se, trabalhando com esforço íntimo as limitações e os processos infantis que nele ainda predominam. Joana nos deixa isso muito claro para que a gente possa entender no que nós precisamos investir para desenvolver em nós este valioso sentido íntimo. A consciência é o árbitro interno, nos fala ela também, aqui em momentos de saúde e de consciência, que se encarrega de estabelecer as diretrizes de segurança para a vida. Vejam como nós somos ajudados, né? Variando a sua lucidez conforme o estágio de desenvolvimento alcançado, somente quando se torna equânime, pode conduzir o ser com sabedoria. A consciência estua, brilha, quando, refletindo as leis de Deus, direciona a criatura para o bem, a aventura, o avanço tranquilo em clima de fé e de esperança. A consciência enobrecida estabelece o programa de reparação com fundamento nas leis do amor e o de evolução nos mesmos códigos, sempre apoiada à justiça e à verdade. Nós precisamos trabalhar em nós e desenvolver este grande potencial, mais essa potência da alma. Eu vou usar uma analogia que parece tola no primeiro momento, mas em questão didática ela nos serve. É como se a gente tivesse à nossa disposição, e a gente usa bastante hoje esses smartphones, e alguém começasse a nos mostrar todas as coisas, as funções que ele tem, e a gente não usa. E a gente fica feliz, né, quando a gente descobre, nossa, mas ele podia fazer isso, nossa, isso aqui vai me ajudar bastante, né? E eu não usava, eu não sabia disso. Puxa, mas eu não sabia que ele podia fazer backup de todos os meus arquivos sem eu pedir, programado cada dia, e se eu chegando na minha casa, ele já faz o backup, está tudo seguro, que a tecnologia que faz isso, se alguém nos ensina, a gente fica fascinado, e a gente tem um instrumento que
pode fazer muito mais e a gente está usando pouco dele. Eu me lembrei muito disso quando estudei esse tema em relação às potências da alma. É como se nós estivéssemos subutilizando as potências que nós temos na nossa alma. E aqui, em especial, subutilizando a nossa intuição, subutilizando a nossa inspiração, por não desenvolver esse sentido íntimo, por não trabalhar em nada, ou quase nada, para desenvolver em nós esse sentido íntimo, essa sensibilidade, por não trabalhar o autoconhecimento, não trabalhar a meditação, e ela fala muito, a gente não tem tempo de trabalhar isso, mas Joana vai trabalhar muito a ideia e a importância, de novo, da meditação, de você educar a mente, de disciplinar a mente, para você estar em outro nível de sensibilidade, para você começar a perceber as coisas com esse outro sentimento, que não os sentimentos físicos. E só quando você silencia os sentimentos, os 5, os sentidos, quando você silencia os 5, você começa a educar, quem sabe ouvir este 6º sentido, quem sabe buscar entendê-lo, porque a gente anda numa balbúrdia tão grande, nossa vida é uma confusão tão grande nos 5 sentidos, que dá a impressão que esse 6º fica ali encolhidinho. Ele não tem como se expressar, ele não tem como aparecer, ele não tem espaço, a gente não tem tempo para ele, porque a gente está ocupando a nossa vida com os 5, e a gente usa, às vezes, pouco tempo para desenvolver esse 6º sentido. Esses momentos em que nós passamos juntos aqui, talvez seja uma chance, uma forma, se nós estivermos bem envolvidos mesmo, né? Se nós estivermos aqui com a cabeça não sei lá onde, se nós estivéssemos aqui olhando para o Andrei, olhando para a tela, percebendo não sei o que, se incomodando com isso, mas se a gente estiver se entregando a isso e buscando saber o que isso diz para mim, ou quando a gente se entrega, né, no nosso Evangelho no Lar, online, todas as noites, a gente percebe aqueles 40 minutos que lavam a nossa alma, a gente está, sim, desenvolvendo. Isso faz parte de desenvolver a intuição, desenvolver a inspiração. É nesse momento que os espíritos se utilizam para nos trazer certas ideias, certas coisas que durante o dia, na confusão, nas nossas brigas, nas nossas discórdias, nos nossos ataques de raiva, eles não conseguem, não tem espaço para isso. E daí eles precisam desses momentos para nos ajudar, porque o céu está jorrando, os céus estão jorrando benesses para nós. E quem dá a dimensão, ou quem dá a medida do que a gente recebe, somos nós com as nossas limitações. O amor divino verte como uma grande cachoeira, e cada um de nós vai lá com a sua canequinha. A cachoeira está sempre lá vertendo aquela água linda, e cada um de nós vai lá com a sua canequinha. Cada um tem uma canequinha de um tamanho. Então não é Deus quem vai dar a medida das benesses, somos nós que damos a medida com o tamanho dos recipientes que a gente tem. E eu só aumento o meu recipiente quando eu desenvolvo esses sentidos. E a consciência é desenvolver a intuição, é desenvolver a inspiração. Eu procurei uma forma de representar isso, e vejam bem, é mais uma analogia, espero que sirva para lhes sensibilizar. E nós encontramos algo que nos sensibilizou muito, alguns de vocês até já conhecem esse vídeo, essas histórias, mas a minha é muito significativo para mostrar para nós o que é você poder dispor de um novo sentido que você não tinha. Que às vezes a gente não tem ideia do que é isso. Pelo menos nós que nascemos com todos os sentidos, não nos falta nenhum, a gente não tem ideia da realização, da alegria, do acontecimento da vida, que é você ganhar um sentido novo. E desenvolver esse 6º sentido, desenvolver a intuição, esse contato com o teu mundo íntimo, espiritual, e com o mundo espiritual como um todo,
é ganhar um novo sentido, além dos 5, e poder usufruir disso. E eu busquei uma forma de representar, e encontramos aqui, montamos um vídeo que diz respeito a um processo pelo qual muitas pessoas passam, e de uns tempos para cá, eles têm filmado um momento de vida em que as pessoas que não escutavam passam a escutar. Trata-se das chamadas cirurgias dos implantes cocleares, que são cirurgias, são chamados ouvidos biônicos, né? São aqueles aparelhos eletrônicos que são implantados, parte deles são implantados no cérebro, e alta complexidade, alta tecnologia, e eles restauram em muitas pessoas as funções auditivas. Pessoas que nunca ouviram passam a ouvir, ou que deixaram de ouvir passam a ouvir, ouvem alguma coisa, e a reação das pessoas ao passarem a ouvirem a própria voz, a ouvirem o próprio nome, a ouvirem a voz dos seus amores ao seu redor, é espetacular. Então, eu peço permissão para mostrar para vocês nesse momento, peço permissão para fazer muitos de vocês chorarem, então peguem os seus lencinhos, porque é bastante emocionante, mas vale a pena a gente usar e lembrar disso como este símbolo de como é você conquistar e desenvolver um novo sentido. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, para a gente, indo para o nosso final, poder... Yeah. What about Lynn's voice? Can you hear mine? Keep Talk some going. more. Oh, do you want me to talk some more? Oh, really? What does it sound like? What does it sound like that you can hear now? It sounds deep. It Oh, sounds wow. very deep. Yeah. That's why it's a big It just sounded so different from all of your voices, and it just feels this little bit of sound breaking through. Good. That's so awesome. Good girl. Yeah. Michael, talk to her. Hello? Danielle, can you hear me? Yes. Oh, wow. Oh, that's Yeah. so wonderful. And you should hear a deeper voice. Oh, sweetheart. So precious. Okay. Are you ready? Okay. This is the big moment here. I'm gonna have you take your hearing aid out. Okay. Is it on? Can you hear me? Good. How does it sound? My God. You hear yourself? My God, I can hear myself. Yeah. That's good. It's okay. It's okay. How does my voice sound? It's okay. I know it's overwhelming. Go ahead and talk. Can you hear me, hon? Oh my God! Everything sounds maybe normal. Well, I mean, does it sound mechanical? Mechanical, yeah. Okay. Ready? Here we go. I'm gonna turn it up a little bit more. All right. How does it sound now? Good. Is it sounding better? Can you hear my voice now? Yeah. What about Mom's voice? Can you hear my voice? Yes.
Well, I have it set very low to start and then kind of gradually turn it up because I don't want it to be too much. Right. So we'll just, what do you think now? It'll make it different. It's different? How is it different? When you talk? When you talk? Hey, what's your voice? Is it bad? I can't try anymore. You want to take a break? Can you hear your voice? I have a Every time. well, Yeah. You're hearing your voice. yeah. It's the first time you've heard your voice. I can't talk with it. She doesn't like it every time she talks. I can't talk with it. You want me to turn it off for a minute? Or You could just wait? Okay. Okay, I'm gonna count down from 5, and you just let me know if everything sounds normal, okay? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Sound good, honey? My God, you can't even see them. All I can see are those holes in your hair. I think that's what caused it. God. It's true. I don't even see them. A little bit brighter. Oh, God. Okay, it's hug time, Zach. Here you go. You hear my voice? Oh. Hopefully that's a good thing. Hooray! Yes. We're not right over it. There you go. It's beeping. So now technically your device is on. Can you tell? Oh, it's exciting. Or you can put it down for a second. Just get used to the sound. What does it sound like? Oh, you're meant to cry. Can you hear me? And you hear your voice? Does your voice sound pretty loud? No, not really. Well, that's good. My laughter sounds loud. Yeah, you'll get used to all of that over time. Want to hear your husband say something?
É impressionante sempre a gente assistir, porque é uma seleção de alguns, são muitos que nós assistimos e não há um deles que não desabe a chorar e a se emocionar quando ouve pela primeira vez ou ouve depois de muito tempo sem escutar. Então, imaginamos que isso poderia simbolizar o que é poder ter esse novo sentido na vida, esse sentido íntimo de você poder ter acesso, de você poder literalmente escutar, sentir coisas que você nunca escutou antes, e desfrutar de belezas da vida, de perceber a natureza, de perceber as coisas, as pessoas, de forma que nunca antes você percebeu. Então, desenvolver a consciência, desenvolver a intuição e esse sentido íntimo proporciona isso para todos nós. Vale a pena essa investida, vale a pena desenvolver mais essa potência na nossa alma, e pensando na nossa felicidade, na felicidade daqueles que estão ao nosso redor. Chegamos ao nosso final. Agradeço a todos vocês pelo carinho, por estarem conosco neste momento, nestes momentos de tanta alegria, né, de perceber o quanto a doutrina tem a nos trazer, de tanta coisa boa, e que a gente possa, neste momento, aproveitando que estamos tocados, sensibilizados, possamos utilizar desta outra grande ferramenta de contato com o mundo espiritual, também de contato com o mundo interior, que é a oração. Deus, nosso Pai, fazemos silêncio nas nossas almas para ouvir o poema sem fim da vida universal, a grandiosidade do mundo das estrelas, mas também o tamanho das galáxias colocadas nos cantos remotos da nossa alma. Pai do céu, Pai do chão, Pai de todos nós, ajuda-nos a perceber-te um pouco mais, a nos ligarmos a ti com mais frequência, a percebermos a grandeza de tudo e assim não temermos mais a vida, nem as pessoas, nem os acontecimentos. Ajuda-nos a percebermos-nos donos de tudo. Ajuda-nos a percebermos co-criadores, partes de algo que nos fascina e que ainda estamos entendendo. Somos gratos por sermos as criaturas deste teu universo sem fim. Gratos por estarmos aqui reunidos aos amigos nesta noite de luz, pelos amigos espirituais desta casa espírita que prepararam com carinho o ambiente, pelo nosso Ildefonso Correia, que cuida com carinho de todos os trabalhos da nossa casa. Agradecidos por mais esta noite de aprendizado, de emoção, nos despedimos, Pai. Mas para dizer um até já,
pois queremos cada vez mais estar ligados a Ti, da mesma forma que sabemos que está ligados a nós. E que assim seja. Muita paz a meus amigos. Devolvo a palavra ao querido Evanderson. Um abraço mais uma vez a vocês que participaram aqui pelo chat. Notei aqui mais uma vez a presença querida dos amigos Sandra e Assis. Eu sempre digo o nome do casal, porque às vezes é um ou é outro, mas um abraço saudoso aos amigos Sandra e Assis. E vou ver depois as mensagens de todos vocês aí, ao longo do nosso estudo. Obrigado, queridos. Obrigado, Evanderson, pela ajuda aí no trabalho de hoje. Imagina, Andrei, a gente que agradece pelo aprendizado que tivemos hoje e faço as palavras da Aurora Martins, que fala assim: você passa o assunto de uma forma perfeita e leve. E também da Angelina Freitas, que fala assim: que maravilha, Andrei, obrigado pelas palavras e por dividir conosco o tamanho conhecimento dessa doutrina que nos esclarece e nos consola. Então, obrigado, Andrei. Obrigado por toda a equipe da sexta-feira que estava ali no chat, que está sempre conosco. Agradeço também a vocês de casa, abrir, né, os lares para que a gente possa entrar e poder passar, né, esse aprendizado tão grande que o nosso Andrei nos passou hoje. Andrei, nos deixa tão ansiosos para a próxima. Te confesso que eu tive que me segurar aqui com o vídeo, porque sabia que ia entrar agora para agradecer você. Mas o vídeo foi excelente, a palestra foi excelente, foi tudo muito bom. Então, obrigado, Andrei. Obrigado. Mais uma vez. E gostaria, só antes de encerrar, dar um aviso para aqueles que tiverem e quiserem um atendimento, uma conversa fraterna. A nossa casa disponibiliza dia do nosso atendimento fraterno, todas as segundas-feiras às 18 e às sextas-feiras às 16 horas. É só nos encaminhar o e-mail através do cic.org.br, nos manda lá seu nome completo, seu telefone com DDD, que a equipe entrará em contato, né? E essa conversa é uma conversa sigilosa, é uma conversa a dois, e sempre que tiver necessidade estamos aqui para somar e ajudar. Mais uma vez, Andrei, agradeço, que tenhamos um excelente final de semana, nos vemos daqui a pouquinho no Evangelho no Lar, né? E Isso até aí. a próxima sexta-feira. Tchau, Andrei. Tchau a todos que nos veem e que nos ouvem. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.